Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Para Lembrar do UFC Cody Sandhagen contra Rob Font. Vamos falar aí das lutas visando sempre apostas futuras. Mas primeiro sempre lembrar aí a todos, quem tiver interesse em saber minha opinião sobre as lutas antes de cada evento, entre na consultoria, tá? Novos membros entrando todo dia, primeiro de cada mês. Bom, primeira luta, Asu Almabayev contra Odd Osborne. O Odd foi derrubado com bastante tranquilidade, né, pelo Almabayev, que conseguiu chegar a uma finalização ali com certa tranquilidade no round 2. Então, o Odd Osborne ficou uma situação aí ruim contra grapplers, né? Ele que já tinha sido finalizado lá atrás contra o Brian Kelleher, agora sofre sua segunda finalização aí. Tá mostrando aí que precisa evoluir mais, né, na parte da luta agarrada o Odd Osborne, tanto na defesa de quedas quanto na defesa de finalizações. Próxima luta, Sean Woodson contra Denis Buzukia. O Denis não é um lutador ruim, ele perdeu essa luta, mas ele não é um lutador ruim, pegou a luta muito em cima da hora. Mas o Sean Woodson, que depois daquela luta do Luiz Saldanha, eu fiquei com o pé atrás, assim, por conta de ele ter sofrido 2 knockdowns naquela luta, né? Ele é um cara que corta muito peso, então provavelmente ele não fica tão hidratado assim, né, em suas lutas. Mas nessa luta ele conseguiu controlar bastante ali, um volume de golpes muito bom, conseguiu vencer com tranquilidade aí o Denis, né? E o Denis, vamos aguardar aí as próximas lutas, porque em princípio ele não é um lutador ruim, ele perdeu na decisão para o Meosic no Contender, depois venceu uma outra luta no Contender. Ele é um cara que tem suas qualidades. Vamos ficar de olho aí no Denis, né? E o Sean Woodson conseguiu ainda aplicar 4 quedas, que não é muito comum dele, né, em suas lutas. Foram as primeiras 4 quedas que ele aplicou no UFC. Inclusive, o Denis tem que melhorar aí a defesa de quedas, né? Porque o Sean Woodson é um striker, então não é a especialidade dele derrubar, e mesmo assim foi derrubado 4 vezes. Próxima luta, Cody Durden contra Jake Hadley. Os juízes marcaram 30-27, mas eu achei meio até claro assim, o round 2 pro Jake Hadley, já que a finalização ficou muito justa ali, né? E uma finalização tão justa assim, geralmente é pontuada como um knockdown, né? Ou pelo menos deveria ser. Mas eu acho que já não dá mais para subestimar o Cody Durden. Vem agora numa sequência de 4 vitórias consecutivas. Ele é um wrestler All-American. Ele geralmente costumava cansar, mas nessa luta eu não achei que ele cansou. Não achei que ele diminuiu muito. Talvez ali no segundo round diminuiu um pouquinho, mas nada que comprometesse a sua luta, né? O Cody Durden, inclusive, aplicou 4 quedas aí no Jake Hadley. O Jake Hadley falou depois, né, no seu Instagram, que foi o pior corte de peso da vida dele, que ele quase realmente veio a falecer nesse corte de peso. Então fica um pé atrás aí para apostar no Jake Hadley, né, que pode ter esses tipos de problemas de corte de peso tudo e ainda assim lutar, né? Eu sei que geralmente os lutadores vão de qualquer forma, mas vamos ficar com um pé atrás aí com o Jake Hadley agora, né? Próxima luta, Damon Jackson contra Billy Quarantillo. O Damon Jackson bem no round 1, derrubou, ficou por cima, e o Billy Quarantillo, como a gente conhece, né? Slow starter, round 1 costuma perder, sobe muito nos rounds 2 e 3, né? Ele até foi derrubado depois do round 1, mas mesmo assim conseguiu subir rápido e botar um volume de golpes ali muito, muito grande. O Damon Jackson não conseguiu acompanhar o ritmo do Billy Quarantillo, chegou no final da luta bem cansado, mas conseguiu perder apenas por decisão, né? Geralmente o Billy é até perigoso ele nocautear ou finalizar ali nos rounds 2 e 3. Essa foi a típica luta da virada, né? Que o pessoal lá da consultoria conseguiu pegar essa virada aí do Billy Quarantillo como esperado, né? Essa luta correu tudo conforme esperado. Próxima luta, Carlston Harris contra Jeremiah Wells. O Jeremiah Wells foi muito bem até ser finalizado, né? O Carlston Harris tem essa posição muito forte, né? Um anaconda choke ali. Mas o Jeremiah mostrou muito bom controle posicional em cima, né, do solo, né? Ele conseguiu abafar ali o Carlston Harris, que é um cara bom de luta agarrada, né? Ele é um cara da luta livre. Em pé, o Jeremiah também estava bem, né? Golpes muito fortes. É um cara muito forte, né? Então a luta foi toda do Jeremiah até a finalização que ele sofreu. Então o Carlston Harris se mostrou um cara perigoso até o último segundo, né? Próxima luta, Kyler Phillips contra Raoni Barcelos. Eu achei que o Raoni foi com uma estratégia não tão boa. Ele, antes da luta, deu entrevista aí que queria nocautear. Eu acho que não era o ideal. Eu acho que ele teria que derrubar, né? Fazer, tipo, não conseguiu, tenta de novo.
tipo chain wrestling, né? Tentar ir trabalhar ali o controle por cima. Ele, nas poucas vezes que ele derrubou, ele deixou o Kyler Phillips subir muito rápido e aí ficou na luta em pé, né? E na luta em pé o Kyler Phillips se mostrou mais rápido aí do que o Raoni, conseguindo tocar muito mais, né, o brasileiro. Raoni, que é um cara muito talentoso, mas vem aí de 4 derrotas nas últimas 5 lutas, né? Uma sequência ruim do brasileiro. Aquela luta do Timur, inclusive, eu marquei empate, mas os juízes viram derrota dele, né? Então, assim, eu acho que o Raoni tem um grappling de excelência. Eu acho que ele poderia focar mais em virar grappler mesmo, né? Derrubar e ficar por cima, batendo pro ground and pound e até buscando finalizações. Porque ele tem uma luta agarrada muito boa, né? Acho que precisa ajustar aí um pouco o jogo nesse sentido. Próxima luta, Ludovic Klein contra Inácio Barramondes. O Inácio Barramondes estava mais lento do que o Klein, né? O Klein, que os dois são strikers, mas o Klein conseguiu, além de estar mais rápido, conseguiu derrubar facilmente o Inácio Barramondes. Então, o Inácio Barramondes sendo derrubado por um striker, e ele praticamente não conseguia se levantar. Ele ficava muito tempo por baixo. Então, quando o Inácio Barramondes for derrubado, provavelmente ele deve perder o round, né? A não ser que seja derrubado lá para o final do round. Mas se o seu adversário derrubar no início, tem aí tudo para ganhar o round. E isso é preocupante, né? Sendo derrubado e controlado por um striker, imagina o que grapplers não podem fazer contra o Inácio Barramondes, né? E já o Ludovic Klein mostrou que está cada vez mais versátil e não sentiu o gás, né? Foi bem os 3 rounds. Eu lembro aquela luta contra o Mike Trizano, ele sentiu bastante o gás, mas depois acho que corrigiu esse problema. Próxima luta, Tanner Boser contra Alexa Kaymur. São 2 lutadores ali da categoria dos meio pesados que eu acho que não devem ter muitas aspirações a ranking. O Alexa Kaymur, inclusive, chega à sua 3ª derrota consecutiva na organização. Ele até conseguiu bons low kicks, né? O Tanner Boser sentiu ali, principalmente no round 3, ele estava caminhando com certa dificuldade, mas a luta, a meu ver, foi toda do Tanner Boser, 30-27, com tranquilidade aí para marcar. Tanner Boser que utilizou muito do seu jab, né, para ganhar essa luta. Alguns momentos de infight ali, o Tanner Boser acertou bons golpes, mas aí eu não sei se faltou punch do Tanner Boser ou se realmente a absorção do Alexa Kaymur que é realmente muito boa. Próxima luta, Diego Lopes contra Gavin Tucker. Eu falei dessa luta na live antes do evento, né? Falei que essa luta deveria ser majoritariamente em pé, porque o Gavin Tucker não iria conseguir manter o Diego Lopes no solo, e ele, apesar de ser um faixa preta, o Gavin Tucker, né? Mas realmente existem níveis e níveis de faixas pretas, né? O Diego Lopes é um faixa preta de altíssimo nível. Lembrou até o Charles do Bronx ali nos seus botes, né? Muito preciso o Diego Lopes. E realmente era uma luta que não casava muito o jogo para o Gavin Tucker, né? Porque em pé o Diego Lopes pega bem de mão, ele tem 8 nocautes na sua carreira, tem um cruzado de esquerda muito bom, né? Mas o Gavin Tucker optou por derrubar e aí não teve muito para onde correr, foi finalizado com certa facilidade até. Próxima luta, Dustin Jacob contra Kennedy Nzechukwu. O Kennedy estava indo para cima, porém não estava soltando golpes, então ele estava facilitando o Dustin Jacob a dar golpes de encontro, né? Porque ele estava sem apertar o gatilho, faltava soltar golpes, né? E aí, num desses, ele tomou um golpe ali, um direto ali do Dustin Jacob, caiu sentado e praticamente caiu nocauteado. Essa luta foi muito rápida. O Dustin Jacob, que é um cara do kickboxing, né? Já lutou no Glory, inclusive perdeu para o Alex Poitin no kickboxing, então é um cara experiente da luta em pé, né? Então, para ele, o seu adversário vindo em sua direção toda hora, foi relativamente tranquilo. Próxima luta, Tatiana Suárez contra Jéssica Andrade. É difícil lembrar de vezes que a Jéssica Andrade evoluiu, né? Eu acho que mais naquela segunda luta contra Rose Namajunas, que ela mexeu um pouco mais a cabeça, e na luta contra Amanda Lemos, que ela tirou da cartola ali um katagatame em pé. Fora isso, é sempre o mesmo jogo, né? É sempre torcendo para a mão entrar, e se a mão não entra, fica muito complicado. Agora ela chega à sua 3ª derrota consecutiva, foi finalizada pela Erin Blanchfield, nocauteada pela Yan Xiaonan e agora finalizada pela Tatiana Suárez. Contra a Yan Xiaonan já mostrou que ela não dá mais para ficar defendendo todos os golpes com a cara. Uma hora a sua absorção realmente tende a ir embora, né? Porque você recebendo tantos golpes assim, não há ser humano que aguente. E mais uma finalização aí que ela sofre e bate muito rápido, né? Não sei se faltou ali
técnica para sair, ou mesmo garra, né? Ela desistiu muito rápido, achei. E em entrevista para Evelyn Rodrigues, antes da luta, ela falou que ela tinha o jiu-jitsu, ela, Jéssica, tinha o jiu-jitsu e a Tatiana Suárez tinha o wrestling e o ground and pound. Ou seja, eu não sei se faltou estudo também da adversária, que acabou de vir de vitória por guilhotina, né? E foi finalizada agora a Jéssica por uma guilhotina da Tatiana Suárez. Para o Connect Cast, a Jéssica já falou que sofreu ali com problemas financeiros, né? Aí quem quiser se aprofundar aí nesse tema, sugiro aí assistir lá a entrevista dela no Connect Cast. Parece que ela tá lutando só pelo cheque, né? Não tô sentindo tanta vontade assim da Jéssica de lutar, voltar uma corrida pelo cinturão, ficava variando de categorias, né? Então assim, uma posição agora delicada da Jéssica, com uma ex-campeã, com 3 derrotas consecutivas aí na organização. Vamos ver o que ela quer aí da sua carreira, se ela quer ainda buscar algo ou se vai lutar realmente só pelo dinheiro. Já a Tatiana Suárez tem um melhor wrestling da categoria, né? Colocou a Jéssica ali para baixo com tranquilidade, finalizou mais uma vez por guilhotina, então ela é perigosa no ground and pound, mas também tem finalizações. Na luta com a Nina Nunes, que no terceiro round ali ela caiu bastante o ritmo, vamos ver em uma disputa de cinturão se ela consegue, ou se ela não conseguir finalizar nos 2 primeiros rounds, vamos ver se o gás dela melhorou, né? Porque em 5 rounds, ela já tendo cansado em uma vez no terceiro, fica mais complicado aí. Próxima luta, Cory Sandhagen contra Rob Font. Essa luta foi a pior luta do evento, né? Foi uma luta que foi difícil até de ficar acordado para assistir essa luta, mas o Cory Sandhagen postou que teve um problema, acho que no seu cotovelo, alguma coisa assim, que ele não conseguia praticamente socar, né? Isso logo no primeiro round. Então ele fez uma luta bem estratégica, para ele ganhar com tranquilidade, né? Sem correr muitos riscos. Inclusive, ele deve operar aí em breve. Desejo aí, inclusive, boa recuperação para Cory Sandhagen, que depois dessa luta, claro, teve essa questão do cotovelo, mas, assim, depois dessa luta sendo da maneira que foi, acredito que ele vai ter que fazer mais uma luta aí para conseguir a disputa de cinturão. Bom, os prêmios aí da noite, não houve prêmio de performance da noite e as performances da noite foram para Asua Mabayev, Carlston Harris, Diego Lopes, como não poderia deixar de ser, Dustin Jacob e Tatiana Suárez. O UFC abriu a mão aí. Basicamente todo mundo que nocauteou finalizou ganhou bônus nesse evento. Vamos agora para o Beck e para o Lei. O Beck vai para Diego Lopes, como não poderia deixar de ser. Mais uma excelente performance. Na primeira luta ele perdeu, mas para mim ele ganhou. Eu marquei round 1 e round 3 para o Diego Lopes contra o Movsar Evloev, mas agora ganhou aí sem deixar para o juiz, né? Finalizou aí logo no primeiro round. Tem um jiu-jitsu muito bom e em pé ele bate pesado também, como eu disse, né? Ele tem 8 nocautes, ele é um cara que é muito perigoso, tanto em pé quanto no chão. E o Lei vai para Jéssica Andrade. E, felizmente, se Jéssica continuar lutando apenas pelo dinheiro, que é o que está aparecendo para nós fãs, né? Fica muito complicado para ela. E ela, além de tudo, ela não treinou sequer na sede da PRVT em Niterói, que é onde tem o maior plantel aí de lutadoras, né? Ela treinou no interior de São Paulo, alguma coisa assim, numa outra filial aí da PRVT que não deve ter o material humano que tem em Niterói. E já vi entrevistas, inclusive, da Priscila Cachoeira, Priscila Pedrita, falando aí das condições de treino, não sei se continuam, da PRVT, né? Que, por exemplo, o treinador de jiu-jitsu era o aluno mais graduado, enfim, coisas aí que deixa a gente mais ou menos entender por que a Jéssica tem essa dificuldade de evoluir, né? Por exemplo, ela praticamente não solta jabs, né? É um tipo de golpe que ela não tem em seu arsenal, ela só tem os cruzadores, né? Enfim, vamos ver aí se a Jéssica volta a querer lutar para vencer mesmo ou vai continuar lutando apenas pelo dinheiro, que é a impressão que eu tô tendo das últimas lutas dela. Então as lutas da Jéssica, inclusive, vão tender a não ir para decisão, porque ela continua tendo o poder de nocaute dela, mas se ela não nocautear, provavelmente ela vai ser finalizada ou até nocauteada, né? Já que a resistência a golpes parece não ser mais a mesma. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, deixe seu like e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.